Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Votecast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana sempre com um conteúdo novo para você. E junto comigo, claro, sempre ele, Otávio Augusto. Beleza, Otávio? Beleza, Vinícius? Um vote para todo mundo. É isso aí, no programa de hoje, em especial, esse mês de março, né? Isso aí. Temos aí só mulheres no Votecast, né, Otávio? Só mulheres, segundo programa de... Exatamente. Entrevistando só mulheres. Só mulheres especiais, com histórias inspiradoras. E no programa de hoje vamos falar com ela, que é diretora do Sebrae, Silvia Furil. Tudo bem, Silvia? Bom, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Um voto para todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Obrigada pela reverência e pelo convite. Imagina, a honra é toda nossa, né, Otávio? Com certeza. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Bom, Silvia, e pra gente começar, como de costume, eu queria que você se apresentasse pro nosso convidado. Quem é Silvia Furil? Nossa, Vixe, são tantas. Quem será? Bom, eu sou Silvia, né? Nasci em Lins, sou do interior, sou aqui do lado, né, de vocês, aqui de Araçatuba. Sou filha de italiano com árabe, então imagina, Nossa, né? que mistura. Sim, uma mistura. Falo bastante, né? Cresci, isso é do italiano, né? Isso do italiano, com certeza, e com Milona, né? Eu fui estudar em Bauru, saí muito cedo de casa, com 16 anos, então infelizmente não aprendi nem a cozinhar, nem a costurar, nem a bordar, nem a lavar, mas estudei bastante. Né? Fui para Bauru, fiz faculdade lá, me formei em tecnologia de processamento de dados, me apaixonei por economia, vi isso na faculdade de tecnologia de processamento de dados, e aí fui fazer faculdade de economia. E me apaixonei pela faculdade, pelo conteúdo da economia. Fazendo faculdade de economia, eu tive a oportunidade de fazer estágio na Caixa Federal. E aí começou toda a minha carreira, né? Tenho 53 anos, trabalho desde os 18. Sou mãe do Lucas, um menino lindo de 25 anos. Olha, 25? 25 anos, caramba, formado, cara. Já está em São Paulo, Olha já está só. trabalhando. Segundo ele aprendeu muito pelo exemplo. Isso é muito bom, né, sim, gente? Sim, com certeza. Bonito. Então, tenho muitos amigos, sou uma pessoa que eu adoro gente, adoro conversar, adoro fazer exercício, adoro ir para academia, estou fazendo inglês. Aqui no escritório a gente se diverte muito, é um ambiente muito leve do Sebrae, né? E adoro tomar um café. Adoro. Aí pegou no... Aí é todos aqui nós dois, aqui, né? Dois cafezeiros aqui. Legal. Então já vamos combinar. Com certeza. Né? Assim, sou muito respeitosa, sou espírita de nascença, né? Estudei a religião kardecista. Então, sou muito filosófica também, me preocupo muito com o entorno, com o que a gente pode fazer pelas pessoas. De vez em quando eu fico meio encabrunhada, meio mal-humorada, assim, meio quietinha, mas na maioria das vezes eu sou muito alegre e sou muito grata pela vida, assim. Eu acho que eu sou muito mimada por Deus, sabe? Bom. Olha, muito privilegiada. Muito bom, Silvia. Eu queria que você falou nós falamos do Sebrae, voltado ao seu trabalho, como você começou e quais foram os projetos mais desafiadores, que eu creio que você deve ter vários aqui, né? Que é um Sebrae, um órgão tão conhecido no Brasil inteiro, e a sua função que você exerce requer muito cuidado e desafios atrás de desafios, né? Conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, foi até engraçado como eu comecei no Sebrae, porque eu fiz estágio na Caixa Federal, eu era muito festeira e trabalhava com uma das meninas que fazia economia comigo, e o pai dela foi convidado para montar uma empresa em Bauru, uma organização. E me ligou, né? Olha, vem aqui para uma entrevista, porque minha filha te indicou, disse que você é muito
trabalha bem, né? É muito relacionável, parará, e eu preciso de alguém assim. Tá bom, fui para entrevista no Sebrae, sentei com ele, ele falou, olha, então, eu preciso que você trabalhe comigo, quero ver se você quer, para trabalhar numa empresa que eu não sei o que é, não sei o que faz, não sei o quanto nós vamos ganhar e nem como é que nós vamos ser contratados. Você topa? Nossa. Eu topo. Eu topo. E era o Sebrae. Olha, Que legal. só. Na época eu estava mais da metade do curso de economia, eu tinha feito contabilidade também, e aí nós começamos a montar o Sebrae, que ninguém sabia o que era. Então eu fui uma das primeiras funcionárias a ser Pioneira contratada. mesmo. Sim. Olha só que Caramba. legal, velho. Naquela época não existia nada para pequena empresa, nada. Sim. O Sebrae era um órgão do governo, na época do Collor ele foi privatizado, e aí os escritórios no estado de São Paulo começaram a ser montados. Isso foi em 1991. E, gente, foi muito legal a experiência, porque você construiu uma organização desde o começo, fazer com que os pequenos negócios começassem a ser valorizados, porque quando nós começamos a trabalhar, ser pequeno empresário era quem não dava certo. Porque o correto era ser funcionário público, Sim, funcionário de banco, né? Trabalhar em multinacional. Esse era o esquema. E aí, naquela época, nós começamos a falar de pequena empresa. Eu tive a oportunidade de encabeçar os primeiros projetos em todas as áreas. Isso foi muito rico para a minha vida. Cara, Então, assim, primeiro curso destinado para pequena empresa na região de Bauru, que isso aconteceu na região de Bauru, e nessa época foram 33 escritórios regionais constituídos, inclusive o de Araçatuba. Então, na região de Bauru, o primeiro curso para pequena empresa, eu estava lá no primeiro curso. Caramba, né? legal. Que legal. A primeira orientação para um pequeno empresário de formalização, nós que estávamos atendendo no balcão, na época ainda era o FIR, a unidade de medida, que nem existe mais hoje, né? Então, assim, foi muito, muito, muito interessante esse momento da nossa carreira. Só que nós tivemos que estudar muito, porque aquilo que não existe você tem que formar, e para formar você tem que estudar, Exatamente, né? para poder. E ter bons parceiros. Então eu me lembro que na época o Senac nos apoiou muito, o Olha. SESI nos apoiou muito, o Senai, eles já existiam, né? Só Sim. que o nosso perfil era atender o empresário. E aí o Sebrae começou a contratar consultores, contratar especialistas, e aí a pequena empresa começou a aparecer. E as oportunidades para os pequenos negócios começaram a aparecer. Então começamos com orientação técnica e com capacitação. Depois disso, nós começamos a pensar, mas se a gente dá um curso, a pessoa participa e gosta, e se a gente começasse a encadear o conhecimento, né, os conteúdos, e montasse uma programação e eles viessem em forma de projeto. Então nós fomos a primeira organização de vanguarda a trabalhar projetos para empresas. E se forem setores iguais, né? Se forem todos de turismo rural, então vamos trabalhar? Vamos. Então a gente montava uma programação específica. Eram temas que não existiam. Então foi certeza. muito bacana. Era formada em economia, trabalhei na orientação técnica, depois trabalhei nas capacitações, depois fui trabalhar com programas de capacitação rural, que não era a minha área, e aí fui aprender a lidar com o produtor rural, e assim, é espetacular lidar com esse público. É totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Outro mundo. Só que gestão é gestão. Sim. Negócio é negócio. Então, assim, a gente tem que adequar a linguagem, né? É praticar empatia, né? Se colocar no lugar do outro. É verdade. E aí fui trabalhar com o pessoal de agro em projetos para pequenos produtores. E é muito gratificante você ver um pequeno produtor aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, melhorar a lucratividade. Depois eu fui trabalhar com projetos de turismo e turismo rural, que ainda não existiam na nossa região. E aí você sentar com o prefeito e falar, prefeito, seu município tem vocação para turismo, então toca a gente estudar turismo, entender o que era turismo, fazer uma formação em turismo para poder trabalhar com esses municípios. Montamos programas de turismo quando não existiam programas de turismo no interior do estado de São Paulo ainda, para os municípios. Depois começamos a trabalhar programas de turismo regionais, envolvendo assim hotelaria, envolvendo agências de viagens, envolvendo
equipamentos de alimentação fora do lar, né? Restaurantes, bares, dando pessoas para trabalhar com um propósito comum. E eram projetos que a gente tinha que estudar, aprender e encabeçar. Nossa, dura isso, começar do zero, né? Tudo, todos os setores. E você vê como, por exemplo, o turismo, como ele já começa, hotel, restaurantes, tem agência de viagem, né? Parece que são empresas isoladas, né? Mas na verdade não, tá tudo dentro de um pacote só, né? Tá tudo dentro de um pacote só. Se uma vai bem, ela arrasta as outras também. Sim. Eu sempre falo assim, especialmente do turismo, que é uma forma de organização. As empresas estão lá, elas estão isoladas, recebendo pessoas, não estão organizadas para fazer com que esse receptivo aconteça de forma que traga melhores resultados para o município. E aí, quando você entra com uma abordagem de turismo, é você organizar as pessoas e as empresas para que elas consigam criar um receptivo que faça com que esses visitantes venham, fiquem por mais tempo e gastem mais. Sim. Essa é a estratégia, né? Os nossos municípios estão se aperfeiçoando nisso hoje, né? Hoje tem muitas empresas de consultoria. Na época que nós começamos, não tinha empresa de consultoria para pequena empresa, não tinha capacitação para pequena empresa, não tinham empresas que abordavam municípios e prefeitos para ajudar nos processos de construção dos planos de desenvolvimento local. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com esses projetos, mesmo os que não tinham vocação para turismo, né? Então, às vezes, a gente ia no município e olhava e falava, bom, esse município, o forte dele é comércio, ele é um centro comercial. O que nós podemos fazer aqui, né? O que pega mais num centro comercial que faz com que as pessoas gastem menos? Bom, atendimento é um problema, e aí da porta para dentro, gestão de estoque é um problema, e assim, vamos organizar essas empresas para que elas possam atender melhor. E ter esse feeling também para ter essa noção do que está precisando em cada setor, né? Isso que é o bacana. Em cada região e em cada cidade, né? Exatamente, esse feeling tem que ter... bacana. Aí eu fui trabalhar assim com indústria. Então assim, foi um crescente, né? Eu tive o privilégio de ir aprendendo aos poucos, porque os setores têm os seus graus de complexidade, né? Sim. Então eu trabalhei com comércio, trabalhei com agro, trabalhei com turismo, que é altamente complexo, e fui trabalhar com indústria. Na época estavam surgindo, isso foi em 2000 já. Estavam surgindo os arranjos produtivos locais, que são localidades que o governo federal determinou, que tem concentração de empresas, especialmente indústrias. Então, por exemplo, Birigui é um polo, né? É um arranjo produtivo local de calçados infantis. Sim. Jaú de calçados femininos, Franca de calçados masculinos, né? A gente tem outros municípios como Tabatinga, que é de bichinhos de pelúcia. Então, o governo federal que determinou. E esses arranjos têm alta concentração de mão de obra. Então, vamos lá trabalhar e aprender a trabalhar com a indústria. Então, claro, vamos de novo estudar, né? E vamos começar a aprender. O que é mais legal, que o empresário é muito generoso, gente. Porque com tudo que ele tem para fazer, ele ainda tinha tempo para ensinar a gente. Sim, que legal. Isso foi o mais rico, sabe? De você ter a oportunidade de sentar com empresários e ele ensinar como é que é o dia a dia dele. E ele nos mostrar quais são as dores e quais são as dificuldades. E nos dar a oportunidade da gente pensar de que forma a gente poderia contribuir para que ele tivesse melhores resultados. Por que toda essa preocupação, né? Porque desde aquela época, então assim, por que houve a privatização do Sebrae? Por que nós fomos contratados? Por que os escritórios foram montados? Porque o governo federal na época saiu, foi estudar outros países e ver assim, por exemplo, a Itália. O que a Itália tinha naquela época que ela conseguia ser enquanto país competitiva? Ter baixo índice de desemprego, né? E aí eles foram estudar e perceberam que alguns países que tinham muito bons resultados e um excelente desempenho tinham muita valorização nas pequenas empresas. Então, por isso que surgiu a privatização do Sebrae, por isso que nós começamos a trabalhar com as pequenas e por isso que a gente trabalha com elas até hoje. Né? No Brasil, as pequenas empresas são as maiores geradoras de mão de obra, né? Assim, são as que mais empregam. Elas criam condições da distribuição de renda, porque a gente tem alta concentração de renda até hoje, era pior, mas a gente tem alta concentração de renda. Então, a pequena empresa, ela gera oportunidade de distribuição de renda, quando os pequenos negócios fazem negócio com pequenos negócios, que fazem negócio com pequenos negócios, e essa renda
renda partilhada. A grande empresa gera o PIB. Só que quando nós começamos em 91, o PIB gerado pela pequena empresa era 17%. Hoje o PIB da pequena empresa ele já está em 27%. Caramba. Isso significa o quê? Que a renda está sendo distribuída. O que nós precisamos é distribuir mais, né? Sim. Com certeza. Sim. E apoiar a grande empresa para que ela consiga capacitar cada vez mais a pequena empresa que presta serviço para ela. Que isso foi um trabalho que o Sebrae também começou a fazer. Há 20 anos atrás, o Sebrae criou um programa que chamava-se Encadeamento Produtivo. Então vou buscar de novo a indústria, que eu comecei a falar da indústria. Então o Sebrae começou a trabalhar a indústria, percebeu que nesses arranjos eram todas pequenas empresas, mas existiam outros municípios que tinham outro modelo de organização local, que chama-se radial, que tinha uma grande empresa e que era a maior geradora de emprego daquele município. Então, municípios que têm grandes frigoríficos, grandes usinas, grandes hotéis. Indústria, né? Automobilística também. Isso. E aí, assim, o que o Sebrae pensou? Bom, a gente está capacitando municípios que têm pequenas empresas, por que não fazer parceria com as grandes, então, para capacitar os fornecedores dessas grandes empresas? Porque se as grandes estiverem competitivas, a gente consegue, através delas, capacitar os pequenos fornecedores e, de novo, fazer que a renda seja distribuída. Porque dilui também os custos, né, operacionais. É muito interessante isso. A Toyota, ela tem esse modelo, como se fosse aqui Birigui, né? Tem uma empresa grande de calçado e aí tem várias outras empresas. Um faz um bichinho que cola no tênis, o outro faz a arruelinha que vai na caixinha, o outro faz a caixinha, né? E a Toyota trabalha desse jeito também. Tem várias pequenas empresas que fornecem para ela. Parafuso, outra faz arruela, outra faz. Eu acho muito interessante isso, dessa não concentração, né? Então, e aí ela consegue produzir mais. Com certeza. O resultado é melhor, né? Não é pior. E tem muitas grandes empresas muito preocupadas com o entorno, porque não adianta nada a riqueza concentrada e o entorno empobrecido. Sim. Porque isso gera problema para a grande empresa. Então, elas estão bastante preocupadas. Muitas estão muito preocupadas. O Sebrae tem parceria com o Embraer, tem parceria com o Petrobras, tem parceria com algumas grandes empresas, já teve com a Toyota, inclusive, com essa preocupação do entorno e com a capacitação de pequenas empresas. E aí continua, né? Assim, aprendemos um pouco mais de indústria. E aí, nesse momento, assim, como é que a gente trabalhava? Em forma de projetos. Então, nós fazemos planejamentos participativos, que isso é uma preocupação que o Sebrae tem, de fazer com que o protagonismo seja do empresário. Então, nós trabalhamos muito com planejamentos participativos, com ferramentas de construção participativa. E aí eu tive que aprender isso também, né? Então, vamos aprendendo, né? E é uma delícia aprender, legal, né? Que legal. E a gente vê que é capaz de aprender e de diversificar, né? Sim. O quanto o ser humano é rico, né? E aí, planejamento participativo, construímos projetos excelentes, inclusive projetos assim, com recurso do BID, fomos crescendo muito enquanto Sebrae, né? Começamos muito pequenininhos. Eu brinco que eu tenho amigos que também são da mesma época, né? Os velhinhos, né? Da casa. E aí, nós lavávamos chão, coávamos o café, lavávamos banheiro quando entramos e atendíamos empresário no balcão. Eu cheguei a ser financeira, então além de atender, eu era financeira, né? E chegou o momento de sofisticação de trabalhar com planejamento participativo, de entender de competitividade de empresa. Não há o que pague essa experiência, né? Assim, não há. Eu sou apaixonada pelo Sebrae, sou apaixonada pelas experiências que eu tive. E aí chegou no momento, trabalhando com essas empresas lá em Jaú, eu trabalhava lá, atuava lá, né? Projeto, BID, recurso, vamos trabalhar, empresários, 70 empresas, 80 empresas, 20 empresas e vamos, consultoria, capacitação, não sei o que, e na minha cabeça uma caraminhola assim,
caramba, por que essas pessoas não assumem o projeto? Por que tá sempre a gente? Por que os nossos projetos, quando a gente está trabalhando, nem sempre eles dão sequência, né? Onde está isso, né? E aí, minha formação, né? É computação, economia. Amo gente, mas será que eu entendia de gente? Não entendia nada, gente. De verdade mesmo, assim. É difícil, né? É difícil. É difícil, exatamente. Aí eu fui fazer uma formação. Falei, Mais uma. Peraí, eu preciso entender esse negócio. Olha só que legal. Né? E aí, como é que as pessoas funcionam? Eu fui fazer uma formação da SBDG, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Olha. Que você estuda como é que as pessoas funcionam em grupo. O que faz com que os grupos de fato se apropriem daquilo que é deles, amadureçam e tenham um melhor desempenho. E eu fiquei 2 anos estudando isso. Então saí um pouco da questão do economês, do sebraês, de formação de preço de venda, do marketing, do não sei o quê, né? E fui estudar um pouco gente e me apaixonei. Então eu nunca quis ser gerente até então. Eu nunca achei que eu tinha perfil para ser gerente. Sendo mulher numa empresa que a liderança era muito masculina, eu não tinha interesse e achava que eu não tinha espaço. Era mãe, tudo isso acontecendo e eu mãe. E assim, detalhe, eu não casei. Era eu e meu filho. Só vocês dois. Então, mãe, né? Não, mas eu tive uma babá maravilhosa até os 6 anos, família, vizinhos, os próprios amigos do Sebrae cuidavam do meu filho como filho. Então, tudo é possível. Sim, né? Sim. Tudo é possível quando o propósito é nobre, quando você tem muito claro o seu propósito. E aqui eu quero, assim, já dar um recado, né? A gente tem falado muito sobre propósito hoje. E, de fato, as pessoas são movidas por propósito e essas pessoas movidas por propósito têm muito sucesso na vida. As pessoas que são movidas por meta e por dinheiro, com certeza são muito infelizes. E isso eu fui ver muito nessa formação da SBDG. Então eu fui estudar grupo e para estudar grupo eu fui parte de um grupo nessa formação. Sim. Então pensa, eram 30 pessoas, 12 psicólogos e o resto gente normal, que nem eu, né? Gente normal. Gente que não entende de gente, né? É verdade. E aí fui estudar, foi uma formação de quase 2 anos e, gente, desde o primeiro encontro, era um encontro por mês, mas eu estudei muito. Tudo quanto é livro que vocês imaginam, eu comprei livros assim no estante virtual, porque eram livros em espanhol que nem tem mais em biblioteca, porque eu me apaixonei. Falei, nossa, como é legal esse negócio de gente, de estudar gente, né? A gente tinha encontros mensais e eu apanhei em todos. Primeira aula, assim, eu já saí chorando. Porque eu sou especialista em gestão de projetos. Minha cabeça funciona em indicador de desempenho e resultado. E em processo. Funciona igual um computador mesmo, né? Sistema, entra no outro sistema, vai em outro Com sistema. certeza, né? E aí eu entrei, primeiro dia de aula, a bonitona, né? Os professores mudos, foi uma técnica que eles usaram e ficaram mudos 8 horas. Meu E Deus, aí 8 horas mudo? Mudos, pra ver como é que o grupo funcionava. Caramba, né? Até eu ia chorar, viu? É uma dinâmica de grupo. E aí eu já cheguei me achando, já aquele monte de gente. Gente, o negócio é o seguinte, vai. O que vocês acham da gente já estabelecer então o que nós queremos aqui? Vamos definir o que nós vamos estudar, quais são as nossas metas, não sei o quê. Tinha um bando lá que veio comigo, o outro bando não quis, foi pra lá, né? Bom, acabou o dia, os professores começaram a falar, a bonitona aqui, né? Se achando o máximo, né? Arrebentei. E aí o professor virou pra mim, ele deu feedback pra todo mundo, né? E ele virou pra mim e falou, Silvia, pra você eu tenho uma dica. Pois não, Deus. Professor. Por favor. Silvia, as coisas não são 0 e 1. Você tem que aprender a transitar no meio. O dia que você aprender a transitar no meio, você vai ser muito feliz. Pensa numa pessoa que foi embora chorando, chorou uma semana. Mas é isso que eu faço, é o 0 e 1. A vida inteira, gente. Né? Meu Deus. Assim, ó, pensa, 40 anos 0 e 1. Eu amo gente, mas 40 anos 0 e 1, certo e errado, sim, não, pode, não pode. É muito tempo dentro de um sistema e se você conseguiu quebrar isso, né? É muito... Não, demorou. Eu chorei todas as aulas. Eu só marquei bobeira porque eu devia ter começado o curso fazendo terapia. Porque talvez eu tivesse um respaldo melhor e chorasse menos. Entendeu? Só que aí, assim, pra mim foi riquíssimo, porque eu acho que eu aprendi um pouquinho a transitar no meio, sabe? Eu entendi por que os meus grupos não eram protagonistas, porque eu era maternalista, eu fazia tudo por eles.
Então, eu queria que eles fossem protagonistas, mas eles falavam assim: ô Silvia, mas isso é mais fácil para você, que é do Sebrae, você faz? Faço. Eu achava que eu estava ajudando, eu não sabia, Sim, nunca ninguém tinha me contado que eu não podia fazer isso, sabe? Sim. Sabe aquele negócio que amigo não fala? Que só o Isso, terapeuta exatamente. fala, né? Ou o seu professor do curso que era psicanalista e aí só dava pancada, então... eu aprendi um pouquinho. E aí fui entender assim, nessa história toda. E por isso a importância da gente estudar um pouco, lidar com gente. Com certeza. Eu fui descobrir que eu não era uma pessoa que trabalhava andragogia, que é educação de adulto, porque você parte do princípio que o outro sabe. Então eu era uma pedagoga, ou seja, aquela que fala muito, que quer detalhar tudo, que parte do princípio que o outro não sabe e montava slides assim, 90 slides para fazer uma apresentação, entendeu? Porque eu tinha uma preocupação muito grande em passar certinho o conteúdo. Sim. Depois da formação eu descobri que podia passar só 3 slides e que eu podia usar algumas técnicas que eles iam produzir tudo e eu nem precisava falar. Claro, eu tô sendo assim, né? Extremista. Mas, gente, as pessoas são capazes de produzir se a gente tem o jeito certo, sabe? Sim. E aí eu descobri, depois da formação, assim, um mundo riquíssimo de gente que pode se empoderar, de gente que é capaz, assim, independentemente da formação. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo, que esse foi um trabalho que me deu muito prazer. Eu vou contar depois. Primeiro eu vou contar o caso do gerente. Posso, né? Pode, claro. Fica à vontade. Assim, saí da formação, ainda estava nesse projeto em Jaú, já estava um pouco enjoada, porque depois de 10 anos eu já tinha estudado bastante, os empresários estavam bem, né? Meu chefe não queria me tirar daquele projeto, que era um projeto para o escritório bacana, assim, importante, tinha muitos parceiros envolvidos, mas eu não queria mais, eu queria coisa nova, eu sou de coisa nova, né? Da minha natureza de abrir frente, né? De se manter. E aí eu falei, quer saber? Abri um processo de seleção dentro do Sebrae para gerente. Falei, quer saber, eu vou prestar. Porque até então eu nunca quis, porque eu nunca achei que eu tivesse competência para a função gerencial. Só que eu fui não só porque eu achei que eu tivesse competência, porque eu achava que não tinha ainda, mas porque eu falei, se eu não me movimentar, alguém vai me movimentar. Sim. Né? Com 20 e tantos anos de casa, acho melhor eu ser rápida, né? Vou dar um pontapé aqui. Né? Vou ser empreendedora aqui, né? Isso. E aí eu prestei o processo, entrei Legal. no processo e aí eu tive a oportunidade de escolher. Eles queriam que eu viesse para Araçatuba, nosso diretor, e aí eu falei, olha, gente, até gostaria, mas meu filho mora em Bauru e eu quero ficar em Botucatu, que é mais perto. E me deixaram ficar em Botucatu. Eu ganhei um presente na época, porque a equipe de lá também é muito generosa, uma equipe maravilhosa, assim, eu fiquei lá 5 anos e eu aprendi muito com eles, mas muito menos. E aí tudo que eu pude estudar na formação, eu consegui aplicar. E é muito legal você como ver. Gerente, né? Como gerente. Conseguiria. E assim, primeiro eu me vi gerente, me perdi no começo porque eu não estava morando com o filho. Gente, mulheres surtam, vocês sabem disso, né? Mulheres podem surtar, não tem problema. Complicado, né? Mas pode ir pra terapia, tá? Se surtar. Tem né? remédio. Tem remédio. Mas eu tive síndrome do pânico porque eu me perdi, porque eu era uma técnica excelente, conteudista, que morava com filho, que trabalhava 20 anos no escritório, que tinha um namorado. Eu fui para Botucatu, terminei com o namorado, o filho ficou em Bauru, eu perdi os amigos de Bauru, assumi uma função nova que eu nem sabia como é que eu ia ser. Surtei. E aí, né? Não tem como, né? Nossa! É a receita do... que ela não quis mudar de pouquinho em pouquinho, ela mudou já Isso, foi tudo de uma vez, né? Tudo de uma É vez. muita informação, Silvia. Mas aí eu fui pra terapia, né? Aí não dá, né? Aí eu fui pra terapia, minha terapeuta maravilhosa me segurou 5 anos, sem remédio. Não tenho nada contra remédio, mas assim... Não, mas é bom... Foi muito legal, porque eu falava pra ela, eu quero voltar pra Bauru. Eu não quero mais, eu vou pedir demissão. Eu não quero ficar aqui, não tem nada a ver comigo. Gente, o que o medo não faz com o ser humano, né? Sim, é muito sério, né? E eu vou dizer até assim, o medo e a vaidade, né? Porque tinha uma questão em mim que talvez fosse assim, como é que eu vou ser vista se eu não tiver a competência que eu tinha como técnica? É que a gente não se liga disso, você já né? tinha uma história, né, na empresa, né? Aí você assume, aí depois, não quero, eu vou retroceder. Aí ela não deu conta. É difícil. É complicado. É difícil. Mas superei.
superei. Em Botucatu eu aprendi muita coisa com a equipe, eu consegui migrar do olhar técnico, ainda sou técnica, né? Mas de sair do técnico, de confiar no outro, de fazer construções muito participativas. E aí lá eu uma vez fui técnica, que foi um trabalho que me deu muito prazer, que esse eu não abri mão de fazer, que o pessoal da Unesp trouxe uma demanda para nós, junto com a prefeitura, que era para trabalhar um grupo de catadores de resíduo, que eles estavam com muitas dificuldades, e aí o que a gente podia fazer? Aí fui lá, dei uma sacada, né? Olhei como é que eles eram, como é que eles viviam, não sei o quê, e aí eu falei, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar planejamento participativo com eles. Muitos não sabiam ler nem escrever, mas nós vamos conseguir. Eles têm o conteúdo, a competência do negócio deles está na mão deles. A gente não entende, né? E aí a Unesp entrou com 4 alunos, né, que eles inclusive que geraram a demanda, eles não acreditavam no trabalho. É muito legal você ter a oportunidade inclusive de com o aluno transmitir uma experiência, né, Sim. proporcionar uma experiência Legal. deles verem que qualquer pessoa é capaz de produzir. Sim. E para eles foi riquíssimo, assim, a oportunidade. Às vezes foi mais rico para os alunos que estavam lá do que para o pessoal, o objeto Sim, final, né? com certeza. É verdade. Não, para nós todos. Eu também, para mim também, porque eu fui tensa, né? Eu sabia o que eu ia fazer. Baita desafio também, né? Eu construí método, mas precisa ter incentivo, né? E, gente, vocês precisam ver o quanto eles produziram. O quanto eles produziram, o quanto eles foram capazes de deixar muito claro o que eles queriam, por que eles queriam e onde eles queriam chegar. Conseguir dar um rumo, né? Até Legal. hoje eles estão juntos, a prefeitura ainda apoia, eles formaram uma cooperativa, a prefeitura ainda apoia, a Unesp ainda apoia. A questão do alto grau de dependência já foi reduzida, porque hoje eles tiram em média, na época eles tiravam em média, sei lá, R$300 cada um, era um grupo de 30 pessoas. Hoje a última informação que eu tive é que cada um está tirando em torno de R$2.700. Isso é inclusão produtiva. Com certeza. Né? Assim, isso é empoderamento, né? Isso é protagonismo, né? Então foi um trabalho muito bacana. Fora os outros tantos com produtor rural, com dono de indústria, assim. O que eu acho que eu aprendi muito nesses anos todos, que, assim, primeiro, o quanto o ser humano é generoso. O quanto ele é capaz de compartilhar a experiência dele. Então, isso foi riquíssimo em todos esses anos do Sebrae. Segundo, o quanto nós do Sebrae, os meus colegas, são muito apaixonados pelo que fazem, assim. Trabalhar na nossa empresa é um presente de Deus. Eu falo que nós estamos aqui, Deus colocou a gente aqui, porque nós temos uma missão. A gente faz isso com muito amor. Terceiro, eu acho que assim, o nosso país é lindo e riquíssimo. Se a gente se junta, porque o Sebrae não faz nada sozinho e nunca fez, mas se a gente consegue se juntar enquanto organização, vocês que tem um papel fundamental em disseminar conhecimento, sabe? Porque vocês chegam em qualquer lugar, em qualquer pessoa, e hoje com o celular... É muito mais fácil, né? Vocês estão chegando nas tribos que estão mais distantes, né? É verdade. Então, sem vocês nós não somos nada, né? Então, eu acho que o que eu aprendi é que, assim, não é possível sobreviver sozinho. Nós precisamos de muita gente para fazer acontecer. E essa questão do propósito, sabe? Nós não estamos aqui por causa do emprego. Eu acho que nenhum de nós. Pelo menos os colegas que eu converso, eu conheço todos na casa, porque eu tenho 28 anos de casa, né? A maioria eu conheço, né? Só isso, né? Nós estamos aqui porque a gente acredita que é possível levar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Sabe? Nós temos certeza que a gente pode fazer um país melhor. Nós temos certeza que a gente pode fazer uma cidade melhor. Eu visito os prefeitos. Agora, nessa função, o meu papel é mais de articulação. Então, eu visito os prefeitos, eu converso com secretários, eu converso com vereadores, eu converso com o pessoal da limpeza das prefeituras para entender a lógica das coisas, eu converso com todo mundo, né? E aí o que eu vejo, né, é o quanto nós juntos somos capazes de ajudá-los a fazer aquilo que eles devem fazer para deixar o município melhor para as pessoas que lá moram. Então isso é riquíssimo, né? Então essa é um pouco da minha história, assim.
Meu filho me acompanhou nessa jornada toda, então um fato pitoresco com ele, né? Ele se formou, bonitinho, fez design, então eu sou 0 e 1, porque eu ainda sou, né? 0 e 1. Ainda sou. Eu De estou essência, ainda. de essência. E ele é designer. Então, É arte. Olha. pensa, né? Enquanto eu não vejo nada, assim, se eu entrar na casa de vocês, eu vou sair e não vi os móveis, eu não vi a cor do tapete, eu não vi nada. E ele, na hora de sair, vai falar: mãe, você viu que legal aquele tapete assim, desenhado assim? Né? Mas assim, tudo bem. Aí meu filho se formou, né? Montou a empresa dele já, né? Legal. Ele é MEI, microempreendedor individual, no trabalho que ele faz. E aí abriu uma vaga no Sebrae. Lá em São Paulo, nós temos uma escola de economia criativa, um centro de economia criativa maravilhoso. Olha só, não sabia dessa. eu Nós também não, temos. olha É só. lindo, gente. É Que maravilhoso. Quem puder, visite, porque é lindo. Depois eu conto onde é. E aí abriu uma vaga que tinha muito a ver com ele. E lógico, mãe, né? Liguei pra ele. Filho, abriu um edital, tem uma vaga, né? O que você acha de se inscrever? Os nossos editais são muito sérios. E ele sabe que se ele for prestar qualquer um, ele presta. E se ele for bom, ele entra. Se ele não for, não entra. Sim. E ele virou para mim e falou assim: mãe, super legal, obrigada pela indicação, mas eu sou seu filho há 22 anos. Eu sou funcionário do Sebrae há 22 anos. É verdade. Ele acompanhou todos os processos lá de início, tudo verdade. Né? Olha Você só. fala de empreendedorismo na minha vida desde quando eu nasci. Você quer que eu seja um funcionário? Eu falei: filho, você pode ser um funcionário empreendedor. E é que né? agora que você vai ganhar salário, que antes você não ganhava. Né? Mas não aí colou. não tem jeito. Não né? deu Não certo, colou, deu não certo. colou. Uma vez empreendedor. Não tem como. E eu né? fiquei com muito orgulho. Com certeza, Sabe, né? assim, eu acho super legal a gente ser funcionária. Eu sou uma funcionária. Uma vez eu ganhei um prêmio no Sebrae de funcionária mais empreendedora. Olha, Eles só. fizeram uma avaliação muito legal. Eu já tive feedbacks muito legais. E aí, isso estimula a gente a continuar fazendo. Sim. Eu tenho certeza que eu ganhei o prêmio porque eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. Isso é importante, né? Isso é importante. Hoje em dia, antigamente, até hoje até, você ouve pessoas falando: exerça uma profissão para você ganhar o dinheiro. E essa é a ideia errada, porque eu crescia com essa coisa na cabeça de ter uma profissão para ganhar dinheiro e poder prosperar e por diante. Mas na verdade, aquilo que você faz, quando você faz o que você gosta, né? Sim. Logo você não trabalha, porque você faz com amor, você acorda contente para trabalhar, para fazer aquilo que você ama de fazer. E o dinheiro vai ser a consequência daquilo, do trabalho excelente que você faz porque você gosta. Né? Isso é interessante também. Eu gosto de dinheiro também, tá? Não, sim, claro. Eu sou árabe, né? Sim, Você sim. sabe, né? Mas o foco, né, quando é direcionado só para isso, Não adianta. Não vai. Não Não adianta. tem jeito, né? As pessoas ficam infelizes. E aí o que a gente tem percebido, assim, né? Nós temos um programa lindo que chama GEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um programa para escolas de ensino fundamental e que leva esse conceito de empreendedorismo para os alunos. E nós trabalhamos muito a questão do sonho. Né? Assim, o que a gente tem sentido, que as pessoas precisam sonhar mais e sonhar grande, sabe? Eu quero ser gente grande, eu quero chegar lá e ir dando os passos para chegar lá. E mais do que isso, né? Que nem a turma lá do meu filho, eu acho muito legal o trabalho deles, que eles estão trabalhando muito com as questões de impacto social, né? Tem muita gente hoje que quer ganhar dinheiro, que quer trabalhar, não sei o quê, mas que está pensando muito no entorno. Sim. Muito no entorno. Então, assim, eu quero ser gente grande, eu quero chegar lá e quero levar um monte de gente comigo. Gente, pode ter certeza que essa pessoa chega. Porque o caminho que ela trilha para chegar lá, não vou dizer que não é um caminho difícil. O meu também foi, eu trabalhei muito, né? Muitas vezes eu tive que deixar meu filho com gente que não era nem tão íntima. Faz parte do jogo, né? Mas a gente chega onde a gente quer, né? Então eu sou uma pessoa muito realizada, eu desejo que todas as pessoas sejam muito realizadas, assim, que sonhem muito e que trabalhem muito para conquistar esse sonho, né? E agora a gente tem falado muito de propósito, né? Então, as empresas que têm propósito, elas chegam muito longe. E o que é propósito? É você, de fato, pensar em chegar lá na frente fazendo bem para você, o bem para sua família, o bem para os seus colaboradores e o bem para o seu entorno e, de preferência, o bem para a cidade inteira.
É possível? Nós estamos vendo muitas empresas fazendo isso, independentemente do porte. Então, nossa sociedade, eu acho que está mudando de forma muito positiva. Sim. Tem muita coisa boa acontecendo no âmbito empresarial, né? Além do GEP, a gente tem um programa que trabalha educação empreendedora também no ensino médio e um no ensino superior. Todos eles trabalham características de comportamento empreendedor, porque a gente sempre fala assim, é importante saber marketing, finanças, produção, administração, conteúdo técnico, mas é muito importante você entender de característica de comportamento, que a gente chama de competências duráveis. Então, a questão da visão estratégica, a questão da rede de contatos, a questão do estabelecimento de metas e outros tantos comportamentos que tem, que são 10 comportamentos, cada comportamento tem aí 3, 4 características dentro deles, né? E é importante que isso seja levado para as pessoas nas escolas. E esses programas que o Sebrae tem são gratuitos. Olha isso. Todo mundo tem acesso, né? E a gente tem tido, por exemplo, Araçatuba, nós já treinamos 60 professores do ensino fundamental para aplicar os programas de educação empreendedora no ensino básico, né? Fundamental. Agora nós vamos treinar mais 40 professores. É uma rede, né? É uma rede do bem. Imagina, são 60 mais 40, né? São 100 professores. 100 professores, o quanto de crianças, né, de jovens, adolescentes, que esses 100 professores vão atingir, né? Muita gente mesmo. É legal ter essa conscientização desde pequeno, né? Sim. Muito bom isso aí, né? Sim. Porque não se via isso, né? Eu tive a oportunidade uma vez, isso eu preciso contar, né? Eu fui falar do programa numa escola, né? E aí a diretora da escola, era uma escola muito tradicional, e a diretora da escola falou para mim, olha, eu agradeço muito pela sua visita, né? Mas a nossa escola não pode incentivar o capitalismo. Capitalismo. E aí eu percebi que eu me expressei errado, porque tá tão intrínseco em mim falar de comportamento, do programa, do não sei o quê. Isso deve fazer uns 15 anos, viu, gente? O 20 01. anos. Que O eu 01 falei, reinava. eu preciso reformular a minha fala, porque eu não tô entregando aquilo que eu deveria, né? Então eu falei para ela, olha, eu posso recomeçar? Você me dá essa chance de recomeçar? E fui explicar para ela que não, a proposta não era essa, em que pese as empresas fazem negócios, o dinheiro gira na economia e as pessoas, se ele for partilhado, têm melhor condição de vida. Nós precisamos de dinheiro para viver, né? Simples assim. Na nossa economia nós precisamos, né? É isso que eu falei para ela. Aí eu fui explicar de novo para ela o que era a característica de comportamento empreendedor, porque desde criança a gente precisava trabalhar isso. Nos Estados Unidos já faz isso faz anos, né? Por que a gente precisava incentivar que as crianças, inclusive, teriam melhor desempenho no conteúdo técnico? Bom, no fim, conversamos, tomamos café, e aí conseguimos reverter. E essa escola tem um programa até hoje. Olha que legal. E aplica o programa até hoje. Deve ter alunos que já fizeram um programa que hoje devem ter 20 anos, mais ou menos, né? Eu devia até ver se eles já empreenderam ou não empreenderam, né? Acho que eu vou lá visitar. Depois deve você ter algum espalhado por aí, fala né? pra gente a escola, de repente eu e o Vinícius estudamos aí. Isso era em Bauru. Em Bauru, poxa na época que eu vida. estava lá. Então, assim, existem características de comportamento, isso é uma crença que nós temos, que comportamento é capaz da gente adquirir. Porque existe muito, assim, o conceito de que empreendedor, nasceu nato, é empresário nato. Ok, mas a gente aprende, né? Qualquer pessoa pode empreender, precisa se preparar. A gente tem os empreendedores por necessidade, os empreendedores por oportunidade, né? Os por oportunidade têm um olhar mais antenado para o mercado. Os por necessidade são pessoas que às vezes saíram para o mercado e precisam de algo rapidamente. Todos esses são capazes de ter sucesso. O que precisa é aprender e desenvolver essas características de comportamento empreendedor. E a partir daí, alguns têm muito sucesso, né? Então é apaixonante, né? Trabalhar com isso, né, gente? Poxa, não tem como não ser, né? E saber que você contribuiu também, né? Sim. Pôde ajudar essas pessoas. E vocês têm o feedback de pessoas de repente, de anos atrás. Vocês procuram ter contato e ver como é que anda hoje? Vocês têm essa preocupação também? Sim. Porque a gente faz amigos, né? Legal.
decorrer da história, né, do Sebrae. Então eu tenho contato com alguns clientes de quando eu entrei no Sebrae. E agora com o WhatsApp, bom, começou antes do Facebook, o que era mesmo? O Orkut. Antes do Orkut tinha outro. Messenger, né? Tinha um Messenger. O Fotolog. Sei lá, em rede social não lembro. Era o Fotolog, né? Era os negócios mais primitivos. Nossa, assim. Era bem... Verdade mesmo. Então, mas assim, alguns clientes não eram conectados, né? Sim. Então era muito mais uma questão de visita pessoal, né? De visitar, de conversar, de conhecer, blá, blá. Mas conforme as ferramentas de internet vieram, eles se aproximaram. Então a gente consegue falar muito com esses clientes, ter feedback. Muitos a gente tem feedback em tempo real. Então, clientes, a gente tem um sino aqui. Não sei se alguém já contou para vocês. Não. Nós temos um sino aqui, porque eu acredito muito em gratidão. Eu acho que a gente tem que acordar grato e dormir grato. Pode xingar no meio do dia, mas não pode dormir sem agradecer. E o nosso sino é pra gente lembrar disso. Então lá em Botucatu eu tinha aqui também. Então é assim, qualquer motivo, atendeu um cliente e achou que foi legal, bate o sino, agradece, sabe? Olha que legal. E é um movimento, tá ali o sino. Cadê o sino? Tá ali, no cantinho. Achou? Que legal. E aí a gente tem esse sino, e aí o que acontece? No começo todo mundo fica meio tímido, né? E eu sou barulhenta, né? Então no começo ficou todo mundo meio tímido. Aqui em Araçatuba o pessoal ainda é um pouco tímido, né? Mas cliente 3x4 manda feedback pelo WhatsApp, né? Chega feedback, já compartilha imediatamente na nossa rede, né? De WhatsApp. E já levanta e bate o sino. Porque é maravilhoso você ouvir do cliente assim, olha então, fulano, aquela consultoria que você deu, que não é meu caso, né? Eles que dão as consultorias, eu consegui superar minha meta em 20%. Olha só. Em 10%. Gente, é muito legal isso, porque essa pessoa tem funcionários, então se num ambiente de crise a gente consegue fazer uma pessoa se manter no mercado, a gente já está feliz. E até... Se supera, né? E a gente tem muito feedback de cliente, né? Assim, com relação a coisas que fez há muitos anos e que até hoje isso faz parte da vida ainda. Mas especialmente os programas comportamentais. É mais fácil encontrar gente na rua que fale ainda, tem alguns programas nossos que são comportamentais ou de liderança, que falam desses programas com muito carinho, do que gente que fez o curso de marketing, de finanças. Fala também, foi um conteúdo acrescentado, mas as questões comportamentais ou as consultorias que são em loco e que geram um relacionamento, inclusive de amizade, né? Isso é mais falado, é mais agradecido. E claro, esses programas de educação empreendedora que são incríveis. E agora a gente tem os programas de startup, né? Então, em educação empreendedora vem do ensino fundamental até o ensino superior, depois já entra para empresário mesmo. Tem um viés agora de inovação, agora já faz alguns anos, entrando em startup. Então pensa, né? A pessoinha de 53 anos, L1, entende de gente, e aí começa a entrar tema de inovação, parque tecnológico, incubadora de empresa. Eu já fui gestora de incubadora de empresa, de parque tecnológico, de projetos de inovação. Só de startup que eu me abstive, entendeu? Sim. Porque agora eu já estou na gerência, então tem gente no escritório que tem menos idade, muito mais competência que eu para cuidar agora desse ambiente. Mas conversar eu vou, né? Nas reuniões eu vou também, né? Sim. Acho que é isso. E outra, a parte startup tem o quê? 5 anos. É muita novidade, né? Se for colocar assim. Muito. É um boom, né? E o Brasil, a gente tem excelentes modelos. É claro, existe um paradigma aí, né? Existe assim, porque todo mundo vai ser um unicórnio, né? Não é assim que funciona, né? Alguns terão oportunidade, tem que se esforçar muito, tem que estudar muito. É um modelo de negócio como os outros, só que ele é inovador, né? Aqui no Sebrae a gente tem uma máxima, que é assim, o não você já tem. Experimenta, tenta, erra, faz de novo, começa de novo. Os maiores empreendedores quebraram no mínimo 3 vezes na vida. Então, assim, tem gente que está no lucro ainda.
que não quebrou nenhuma, graças a Deus, e nem vai quebrar, né? Mas alguns já quebraram. Não desista, continua, tenta de novo, vai, segue, porque chega uma hora que pega o jeitão da coisa, sabe? E vai, e dá certo, e você consegue ter sucesso. Agora, se o seu negócio é ganhar dinheiro e cumprir meta, é mais difícil. Agora, se você tem sonhos, se você tem propósito, se você quer de fato fazer algo diferente para as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas têm muito sucesso. É isso. Só isso, tá? Só essa pequena aula aí. Tá vendo? Fala Olha, bem, pra né? você que está nos ouvindo aí, ó, se delicia com essa aula, tá vendo só? Compartilha essa aula. É de graça, olha só. Bom, Silvio, agora vamos continuar aqui, falar sobre os seus projetos paralelos. O que você faz, que você contasse pra gente um pouco sobre outros projetos, alguma coisa aí. Sim. Eu acho que a gente tem que contribuir muito, né? Sim. Então, dizem que quem faz muito mais, né? Então, eu amo o Sebrae, eu trabalho mesmo 12 horas por dia, pelo menos 10, 12 horas por dia, porque eu acho que a gente tem que contribuir. Isso, para mim, é meu projeto principal. Não, meu projeto principal é meu filho, né? Sim. Primeiro Legal. sou eu, meu filho e o Sebrae. Agora, eu faço parte de uma organização hoje que chama BPW, que é Business Woman Professional, Olha que é uma que legal. organização internacional de mulheres de negócios, que tem cadeira na ONU, para discutir políticas públicas para mulheres. Tem uma sede aqui em Araçatuba. Que legal. E eu estou nessa associação faz 2 anos, né? A gente tem um trabalho que vai desde saúde, educação, trabalho com pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, de empoderamento feminino. Então, tem um viés desse. Nessa associação, eu sou a secretária e faço parte da comissão de empreendedorismo, né? Era gestora, mas não consigo, né? Então eu faço parte hoje da comissão de empreendedorismo. São mulheres muito destemidas, muito idealistas, que acreditam que é possível fazer a diferença na sociedade. Então esse é um projeto paralelo, né? Que eu não sei se é paralelo, né? Porque é tudo junto e misturado, né? Vai caminhando junto, né? Eu fiz parte muitos anos de outra organização em Bauru. Acho que eu entrei em 2005, descansei, estou em descanso. Em 2016, nós estamos em 20, saí o ano passado, em 19, que é uma associação que também tem um trabalho muito primeiro de evolução moral e espiritual, pessoal. Segundo, de ajudar quem está no entorno, e esse não é específico de mulheres, mas ajudar todos os bairros que se encontram em situação de risco. Então, são pessoas que estudam muito e que, ao mesmo tempo, tem projetos de trabalho nesses bairros. Então, a gente se reunia e montava programas de capacitação e qualquer coisa que vocês imaginem, desde culinária, corte e costura, que não é minha praia, né, claro, de empreendedorismo, né, então eu vou onde eu tenho um pouquinho de experiência. Era um time de 25 pessoas, depois chegamos a 30 pessoas e eles trabalham ainda, né, essa associação existe e é um pessoal muito bacana. Então eu sempre tenho esse tempo para alguma coisa que possa contribuir com o entorno, né? É que no Sebrae a gente também faz isso. Porque nós temos um programa maravilhoso para mulheres que trabalham em empoderamento feminino com mulheres em vulnerabilidade. Inclusive aqui em Araçatuba nós vamos fazer o lançamento do programa dia 26. Olha só. Que é lindo, lindo. É bem bacana. Independentemente de classe social, é o olhar de vulnerabilidade mesmo. A gente trabalha com comunidades de bairro no Sebrae também. Inclusive com comunidades Paraisópolis, lá em São Paulo, em todas as comunidades. Todos os lugares têm empreendedores, né? Então nós também estamos nesses lugares. Então
mistura tudo. Porque quando eu estou nesses projetos paralelos, na verdade eu ainda estou Sebrae. Sim. Né? Então, Verdade. eu acabo sendo Carrega Sebrae. o Tem Sebrae jeito, lá, Não né? tem como fugir. É o que eu falo, empreendedorismo é uma oportunidade das pessoas serem protagonistas. Ele gera inclusão, mas uma inclusão sem dependência, ele gera Sim. independência, né? E eu acho que esse é o Então, principal ponto do empreendedorismo. Ele inclui, distribui a renda e as pessoas ainda ficam independentes, ficam livres, né? Para fazer o que Sim. querem, né? Sim. Então eu tenho, assim, sempre pelo menos um projeto que eu trabalho. E claro, tenho as minhas questões espirituais, né? Que eu vou toda semana, frequento, eu sou Caxias, assim, sou estudiosa, né? E a vida segue. Otávio, essa Muito mulher não bom. para, Não, não é? Gente, é muita atividade, é Não, muito eu- conhecimento eu vou demais. na manicure, eu vou no cabeleireiro, eu vou me Tá cuidar, certo, coisas de entendeu? mulher, né, Assim, né? esse projeto também é importante. Tem que cuidar da Silva e mulher. Exatamente. Também, né? De fim de semana eu gosto de cozinhar, apesar de não saber, mas eu gosto. Ai, meu Deus. Pô, que legal, Silvia. Então, como você distribuiu aí de graça pra gente tanto conhecimento, né? E falou de você, muito legal a sua carreira, eu tô impressionado de verdade. Com certeza. Não, Otávio? Com certeza. Que legal. Eu queria que você falasse para as mulheres que estão nos ouvindo agora, que é a pergunta que a gente vai fazer durante esse programa e os que vão vir próximos aí. Qual é o seu conceito de mulher moderna para você? O que é? Bom, eu acho que primeiro é a questão ética. A gente não pode perder nunca, né? Então, para mim, uma mulher moderna é uma mulher ética, é uma mulher que se preocupa consigo e com o entorno, né? É assim, que olha para os seus pares, é uma mulher que cuida, é uma mulher que ousa, é uma mulher que empreende, que é capaz de sair à luta, porque todas estão saindo, né? Mas que faça tudo com muita ética, sabe? E que cuida do nosso ambiente, assim. A gente precisa dar exemplo. Nós somos exemplo, a gente tem que ser exemplo e tem que ser luz, né? Assim, trazer luz para quem está ao nosso lado. Então, uma mulher, pode ser uma mulher que trabalha, pode ser uma mulher que ainda está em casa, porque trabalha em casa também. Sim. Pode ser uma mulher que tem uma empresa, pode ser uma mulher que é funcionária, pode ser uma mulher que esteja em condição de risco e que precisa de cuidado e que tem que reconhecer que precisa de cuidado e talvez pedir ajuda, nem que seja para a cabeleireira que vai, sabe? Eu acho que a gente tem que estar muito ligado no nosso entorno, nós mulheres, né? A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que Deus nos deu essa habilidade que é para a gente de fato fazer. Verdade. Nós temos um espaço, né? Eu, como gerente, eu me preocupo muito em dar o exemplo, sabe? De seriedade, de ética, e ao mesmo tempo eu sou extremamente afetuosa. As meninas aqui do escritório, elas podem sair no horário de trabalho, cuidar dos filhos se tiverem doentes, se tiver necessidade. Então, acho que uma mulher moderna é uma mulher que consegue pensar nessas questões com afetividade de forma muito correta e muito íntegra, vivendo a vida de acordo com a vida que ela consegue ter. Eu acho que é isso. Tem muita discussão hoje, né, sobre a questão feminina, e eu acho muito bacana, porque a gente tem que trazer isso para a pauta, né, assim, de espaço, porque os salários são menores, né, as oportunidades são menores. Eu demorei para ocupar um espaço, parte foi minha responsabilidade. Eu acho que eu não tinha maturidade se eu tivesse ocupado esse espaço antes. Então, até nisso, eu acho que a gente, enquanto mulher, tem que ter sensatez, sabe? Teve um momento que eu escolhi ser mãe. Eu era mãe, eu trabalhava muito, mas eu escolhi ser mãe, então tem que ter sensatez. Acho que isso é ser uma mulher moderna, né? Tá na linha de frente, tá representando muito bem umas às outras e fazendo muito bem feito o seu trabalho.
sem ter que provar muito nada para ninguém, sabe? Como diz meu filho, ele aprendeu muito mais comigo com os meus atos do que com as minhas broncas. Então, eu acho que a gente tem que ter bons atos, né? É o exemplo, né? O exemplo é muito mais forte, né? Com certeza. É isso aí. E nós somos ótimas, né? Vamos e venhamos, né, gente? A gente tem que falar mesmo. É São de verdade, entendeu? A mulher vai lá, ela consegue fritar um bife, olhar o filho e falar pro marido, tira a toalha da cama e, não sei, e faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem a caixinha... O meu bife já tinha queimado. Já se eu tinha. começo a fazer múltiplas coisas. Em casa nós já invertemos isso, viu, gente? Porque quando meu filho tá em casa, quem cozinha é ele, quem arruma a casa é ele. Normalmente eu tô sentada... eu esqueci, mas normalmente eu tô sentada estudando inglês e ele tá gritando comigo porque ele fala bem, eu não falo nada. Então nós invertemos totalmente. Tem coisas que hoje quem faz é ele. Tá vendo? Talvez isso seja ser também moderno, né? Sim, claro, assim, compartilhar. Sim, até nisso a gente exato, tem que compartilhar, né? Mas compartilhado, né? Com muito carinho, com muito afeto, né? É isso, acho que eu penso bacana. dessa forma, né? Eu tenho várias mulheres modernas aqui no escritório que eu tenho o privilégio de trabalhar, porque são inteligentíssimas, são de uma competência inquestionável, extremamente dedicadas, são mulheres que saem daqui de Araçatuba, vão dar um curso lá na Ilha Solteira, o curso acaba 10h30, 11 horas da noite, voltam para casa porque querem dormir em casa com seus filhos e de manhã cedo já estão aqui trabalhando e ao mesmo tempo são ótimas mães, cozinham, de vez em quando trazem um bolo aqui de cenoura com chocolate, sabe? Né? Então, acho Isso que é vai por pro aí. bom relacionamento com os funcionários, isso é legal. Então, acho que é isso aí. Né? Pô, que legal, bom, Silvia. Legal. É a mulher hoje, a mulher tem voz, né? Sim. Hoje é bem diferente. A mulher, como você falou, ela toma a frente, ela exerce funções que antigamente não eram exercidas ou talvez não tinha oportunidade, Sim. mas hoje a mulher ela tem voz, ela vai, ela faz e acontece. É o que você falou e é o seu exemplo também. Sim. Né? E você passou por esse processo a vida inteira e batalhando. O que falar da Silvia, Otávio? Pois é. Poxa, né? Falar da Silvia, não, mas falar pra Silvia que a gente tá todo fazendo esse movimento, né, de chamar as mulheres, porque a gente viu na análise dos números do podcast, né? A gente começou a olhar os números do podcast, maioria homem. Falou, não, mas nosso podcast é para todo mundo, Okay. é para histórias inspiradoras, para as mulheres se inspirar também, né? Então claro. vamos chamar a mulherada para dentro do podcast. Sim. Para ver se esse número, no mínimo, equilibra, né? Tinha que ser 50-50, né? Não, e antes de ter o primeiro programa, só com a chamada já deu uma diferença enorme de público e de aceitação. Foi muito só legal. da chamada, as mulheres já começou a mandar mensagem pra gente. Né? Eu não vou lembrar o nome de todas elas aqui, né? Mas várias mulheres entrou em contato, inclusive uma amiga sua. Vocês vão gravar com a Silvia, eu quero isso. Que legal. Então, mandar um abraço para todas elas, que, desculpa, eu sou muito cabeção para lembrar nome. Mas assim, foi o que o Vinícius disse, só da chamada já mudou o panorama dos números do podcast. O podcast ainda, ele é muito homem ainda, sabe? Agora, o ano passado que começou alguns podcasts femininos e a mulherada começou a se interessar, né? Mas tem muito... E a mulher, quando quer movimentar um negócio... Aí vai embora. Vai embora, não é? Vai embora. Não é à toa que o auditório do Silvio Santos, até hoje, é só mulher. Você sabe que eu escuto muito podcast quando eu tô viajando. Então, mulherada, assim, ó, a gente tá na estrada, eu adoro ouvir música também, mas eu adoro ouvir as matérias, sabe? Sim, legal. E é muito legal, porque eu dou muita risada, às vezes, andando sozinha, né? Então, a gente acaba não ficando mais só no carro, né? Vocês estão conversando e eu tô lá ouvindo também. Isso, é e às vezes conversando. Então, acho que vale muito a pena ouvir, acho que vale a pena divulgar para outras mulheres que devem ouvir também, especialmente porque vocês são prata da casa, a gente tem que honrar vocês também, né? Valorizar vocês, claro, E também mandar sugestões de temas e sugestões de pessoas que podem ser entrevistadas, né? Tem tanta gente que tem tanta profissão pitoresca, né? E tanta
tanta mulher que tem profissões inusitadas, né? A minha profissão, eu não falei, mas eu venho de uma família muito simples, muito humilde. Eu nunca imaginei que eu fosse um dia trabalhar no Sebrae e que eu fosse ter uma história de vida tão legal, de aprender tanta coisa diferente, sabe? E essas trocas fazem com que outras pessoas e outras filhas de tantas mulheres vejam que é possível, que o mundo é grande, o mundo é imenso, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal, vocês estão de parabéns. Poxa, vindo de você, poxa, que legal. E todo esse material, a gente falou das esposas no outro programa, né, Sim, com a Milena. Todo esse material vai ficar para as nossas filhas, que a gente é pai de menina também, né? Que legal. Temos O Vinícius mulheres tem em a casa. menininha dele, eu tenho minha filhota. Vai ficar para elas. Filhota, né? O seu bebê. Meu bebezinho de 17 É aninhos. empoderadíssima já, né? Já. Com certeza. tá. E aí tudo isso daqui vão ficar para elas também, né? Legal, muito Como legal. exemplo, né? Principalmente. É dedicação, né? Nós todas precisamos nos dedicar em tudo. Eu acho que as mulheres são muito dedicadas em São tudo. mesmo. Vai fazer Verdade. comida, se dedica muito. Vai tomar um vinho, se dedica muito. Vai tomar café, se dedica muito, né? Vai trabalhar, também se Com dedica certeza. muito. Vai estudar, se dedica muito. Eu acho que os homens também são. Tá? Eu sou da turma que acha que os dois são maravilhosos, cada um do seu jeito. Sim, Sim, né? exato. Verdade. E se soma, né? E somam, Soma. sim. Agora nós vamos aqui para a nossa tradição Não pode do faltar. podcast aqui, que não pode faltar, não poderíamos encerrar sem esse item aqui. Eu quero ouvir de você, Silvia, com todos esses anos trabalhando, né? Eu sei que tem coisas sérias aqui no Sebrae. Você falou tanta coisa aí, que você trabalha com empresários, é tudo sério, né? Um trabalho muito bem elaborado, mas também convive com muita gente, com certeza deve ter alguma história engraçada ou inusitada ao longo desses anos de trabalho, né? Olha, gente, são tantas. Ó, vou falar, viu? A gente trabalha e se diverte muito. É muito engraçado, assim, trabalhar, porque a gente conhece muita gente. Né? Bom, eu sou a rainha do fora. Não. Ah, é? É, porque eu falo muito, né? E Então quem fala acertamos a mão, muito. então, eu, tá? É verdade. Quem fala muito, muito erra, né? Você Sim, sabe, né? claro, Meu pai é. falava isso, não sei se é verdade, mas eu continuo falando, né? E aí, assim, eu tenho algumas histórias. Então, quando eu cuidava dos projetos de agro, estamos lá, os consultores de agro comigo, um gestor de projeto comigo, fomos visitar uma Paula Souza, né? Uma escola agrícola. Não me lembro se era Cafelândia, era na nossa região, não, era a região de Bauru. E eu entrei, eu dei 2 foras. Já assim, na lata, né? Entrei, olhei uma plantação linda, assim, falei assim, nossa, gente, que cebolinha grande, esse negócio é maravilhoso. Vira o gestor de projeto, Silvia, cala a boca, é cana-de-açúcar. Tem uma pequena diferença. Um pouquinho, né, cara? Um pouquinho, o miolo ali. Não, essa sou eu. Assim, né? Cebolinha. Eu tenho uma amiga que trabalhava com a gente que falava assim, Silvia, eu tenho tanta vergonha de você. Meu Deus. Você pergunta tudo. Você não tem vergonha de perguntar? Não, eu tenho vergonha de não perguntar. senão não Exatamente, né? tem, Claro. é. A outra em outra fazenda, porque a rainha dos fora, né, nas fazendas, né? Gente, essa foi chata. Estou eu andando com esse mesmo gestor de projeto, que é muito amigo meu. Gutão, olha ali. Tadinho daquele monte de porquinho, eles estão tudo doentes. Olha como tá gordinho, né? O saquinho dele, né? O saquinho dele não. Olha como tá feinho, né? Assim, atrás dele. Silvia, não é doença, é o saquinho do porquinho. Você não sabe disso? Gente, eu não posso abrir minha boca. Olha, o Gutão é sortudo, né? Porque sortudo. ele viu todas as... Não. Outra vez, nós estamos dando palestra, né? Meu gerente dando palestra, né? Ele era meu gerente, dando uma palestra num lugar super sério, mas super sério mesmo, super sério. E de repente, no meio da palestra, eu acho que deu branco nele. Nossa, E ele olhou para nós, a gente estava embaixo, assim, o comitê, né? Staff.
tudo embaixo, assim. Ele olhou para nós, tipo assim, o que é a palavra, né? O que é a palavra? E nós olhamos para ele e começamos a dar risada. E a gente não conseguia ajudar o gerente. Nós fizemos assim, era um teatro que tinha embaixo, sabe quando a orquestra pode ficar embaixo, assim? Fosso, né? E nós olhamos para ele e entramos dentro do fosso e ficamos, tinha barata dentro do fosso. Meu Deus. E ele dando palestra em cima, esqueceu, e eu embaixo com o Gutão, né? O Santo Gutão, que trabalhava com a gente, né? E a Lúcia, que também trabalhava com a gente. E nós pulando embaixo, porque era um lugar que tinha pelo menos assim, umas 6, 7 baratas pulando. Nós rimos muito aquela noite. Tem muita coisa engraçada, assim, de viagem, da gente viajar junto e acontecer fato, assim, de achar que tem um disco voador seguindo a gente. É muita história, né? Nosso trabalho é muito divertido, em que pese ser um ambiente de competitividade, Sim. né? Mas a gente se diverte muito. Tem muito empresário muito divertido. Normalmente eles são muito engraçados, assim. Tem muitas histórias para contar. Assim. Você lida com gente, essa rotatividade de pessoas, sempre tem uns peripécias. Sempre, Não tem sempre. como, né? Não, mas eu dou muito fora, eu preciso tomar cuidado, eu dou, assim, fora. E, gente, assim, eu não guardo muito nome, eu guardo mais fisionomia, né? Mas às vezes acontece das pessoas virem, Silvia, que saudade, me abraçar, me beijar, e eu tô rindo, feliz da vida, oi, como vai, tudo bem? E aí eu saio e penso, minha Nossa Senhora, quem será que era? Eu não lembro, entendeu? Mas isso já acho que já é porque eu já tô mais mocinha também, né? Já tô mais desligada. Eu não sei se isso te conforta, mas acontece que comigo também. A gente se identifica contigo. O cara fala de um jeito assim que cita coisas de anos atrás. Então, cara, você vê. E a minha esposa, lembro, depois cara. que a gente sai ali, cumprimenta, né? Minha esposa olha pra minha cara e fala: você não faz a ideia do nome dele, né? Não, Aí nunca. Sei. Não, né? Sei. É assim, né? Fazer o quê? A gente jovem roubava rosa pros namorados, né? Tinha a mãe de uma amiga que ela era o máximo, tia Marilena. E ela levava a gente pra roubar rosa pros namorados de madrugada. E a gente achava que ia escondido. Ela tinha uma variante laranja. Não tinha nada de escondido, Nossa. né? E uma das vezes eu era que pulava o muro, porque eu sempre fui muito arteira. Muito. Eu sempre fui triste. De pular muro, de andar a cavalo, de andar de boi, sabe? Coisa assim. E aí eu que pulava o muro pra pegar as rosas pra depois deixar com bilhetinho, né? Pros namorados, né? Pros paquerinhas, não sei o quê. E eu de macacão, lembra que usava, né? Macacão, agora tá usando de novo, Sim. né? E eu pulei e era daquela grade de ponta de lança. Sim. Mas não era alta, era até aqui baixa. Eu pulei com a tesourinha, tuque, roubei um monte de rosa. Na volta, eu só escuto as meninas dentro do carro. E o guarda vem vindo. E o guarda vem vindo. E o guarda vem vindo. Eu apavorei, não sei o que, fui pular, fiquei presa no macacão na alça, do macacão na alça. E as meninas entraram no carro e a variante laranjosa arpou. Claro, né? O guarda me pegou, né, gente? Assim, mas E você tava pendurada, né? Era uma boa fazer. causa, era uma rosa que a gente ia roubar. Eu só levei uma bronca leve, nem foi tão leve assim. Então tem muita coisa, assim, que eu acho que seria muito legal se os jovens de hoje tivessem a oportunidade de viver, sim, né? com Isso. certeza. É verdade. Hoje falta muito disso, né? É verdade. Infelizmente. Muita história boa. Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas não fique triste porque você ainda pode nos acompanhar lá pelo Instagram. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de todas as novidades do nosso programa. E também estamos disponíveis no Deezer, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser. Além do nosso site www.voticast.com.br. E eu quero aqui, mas se você tem uma boa história, uma profissão inusitada, ou quer nos mandar uma ideia de pauta, ou até mesmo mandar um salve aqui pro podcast, Sim. mande a sua mensagem que o Otávio vai falar agora o e-mail para vocês. Qual que é, Otávio? @voticast.com.br. É isso aí, @voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer a nossa convidada de hoje, Silvia. Foi um prazer te conhecer, é uma simpatia de pessoa, com muito conhecimento, muita coisa boa para compartilhar. Obrigado.
Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, assim, para mim foi extremamente prazeroso estar aqui com vocês. Vocês são incríveis, né? Imagina. É olha muito só, sucesso, você que é. muito sucesso, muita prosperidade aí para o podcast, né? Sim. Que vocês possam iluminar muitas pessoas, levar propósito para muita gente, que vocês possam dar esperança para as pessoas, mostrar que é possível, né? Legal. Nós estamos aqui à disposição, o Sebrae, de braços abertos. Para quem não sabe, a maioria dos nossos serviços são 100% custeados pelo Sebrae. Eu vou deixar o celular do escritório à disposição de todo mundo, né? Que é 18 99185 3059. E o meu e-mail é silviaf@sebraesp.com.br e estou à disposição para o que for necessário. Obrigada, gente. É isso aí, a gente que agradece, Silvia. Muito obrigado mesmo. E a você que nos ouviu aí, entre em contato, se você tem dúvida, entre em contato com eles. Eles têm muito a oferecer para você que tem aí uma ideia de negócio, né, Otávio? Quer empreender. Eu fiz Sebrae, eu fiz muitos e muitos cursos, muitas palestras. Na verdade, quando eu comecei a frequentar o Sebrae, era no outro endereço, lá na Cussi de Almeida. Otávio. Fiz várias palestras. Aqui também fiz um monte. Com o Vitor, com a Vanessa. Deixa que eu me sinto em casa. Sim, né? É claro. É, para se sentir mesmo, né? Todo mundo, muito inclusive. Bacana, muito legal. Vale muito a pena. Obrigado, Silvia, mais uma vez. E para os ouvintes, acompanhem o podcast, que na semana que vem temos mais mulheres. Mais uma aí. Ou uma ou duas, não sei agora. Não lembro a agenda de cabeça. Não, também não sei. É tanta... Acho que é uma só. É uma só? É uma só. Então tá. Fica o mistério aí para os ouvintes. Falou, obrigado. Então, lembre-se, seja grato. Podcast.